Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 10 de Shevat, do ano 5783. E hoje é o primeiro dia do mês de fevereiro do ano de 2023. Estamos aí em A Tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal e a sua leitura diária. Hoje é o quarto dia da semana, o quarto dia para o Shabat. Então, nós estamos na nossa quarta leitura, que vai do capítulo 14, a partir do verso 26 de Shemot, Êxodo, e vamos até o capítulo 15, o verso 26. Hoje nós temos aí o Cântico do Mar, né? Então, nós vamos falar sobre o Cântico do Mar hoje, né? Hoje é dia 10 de Shevat. Hoje é conhecido também o dia que nos fala sobre o sol nasce e o sol se põe, ou o sol se põe e o sol nasce. Exatamente porque hoje, né, dia 10 de Shevat, é exatamente a lembrança, né, em memória do sexto Rebbe, Yosef Yitzhak, né, em que faleceu nessa data, e na sequência, então, assume o sétimo Rebbe, que é o Rebbe Menachem Mendel, o nosso sétimo Rebbe, né? Então, nós vamos falar sobre isso daqui, nesse sentido, né? Que o dia 10 de Shevat marca exatamente o falecimento do Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, em 1950. Então, o sexto Rebbe, o Rabi Yosef Yitzhak, faleceu na manhã do Shabat do dia 10 de Shevat, no ano 5710, a contar da criação, e pela data de 1950 da Era Comum. Numa reunião racídica no ano 1951, exatamente no primeiro aniversário de falecimento do sexto Rebbe, seu genro, o Rabi Menachem Mendel Schneerson, pronunciou um discurso racídico, né, conhecido como Ma'amar, intitulado de Base Legani, que significa Venha ao meu jardim, que marcou a sua aceitação oficial de liderança do movimento Chabad, né, Chabad Lubavitcher. Então, essa data, né, do dia 10, ela lembra exatamente o falecimento do sexto Rebbe, né, anterior ao nosso Rebbe Menachem Mendel. E hoje, né, a partir das 8h30 da noite, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, a nossa liderança do movimento Bnei Noah Brasil, estará fazendo uma live, né, relatando especificamente sobre este assunto. Por isso, não perca, né, logo mais aí, pelo canal do YouTube, o nosso Rav Yaakov Gerenstad, que estará trazendo aí uma aula pertinente ao dia de hoje, ok? Então não perca isso. Segundo os nossos mestres, né, os Hassidim de Chabad observam os costumes de Iyar Tzeit, do sexto Rebbe, o Rabi Yosef Yitzhak Schneerson, conforme estabelecido pelo seu genro, o Rabi Menachem Mendel, que o sucedeu como Rebbe após o seu falecimento no dia 10 de Shevat de 1950. Né? Então, a data de aniversário do falecimento do sexto Rebbe, que é nessa data, então o nosso Rav Yaakov, ele estará falando também sobre esse tema logo mais à noite aí. Ok? Então não perca a aula hoje, às 8h30 da noite, 20h30, né? Pelo canal Rav Yaakov Gerenstad, a aula sobre esse assunto muito importante. Hoje também, dentro da história judaica, né, nós temos o falecimento do Rabi Shalom Sharabi, conhecido como Rashash, né, que faleceu em 1777. Ele é conhecido pelo acrônimo, né, de Rashash, nasceu no Iêmen e ainda jovem migrou para Israel. Foi logo reconhecido pela sua piedade e erudição, e especialmente na área do misticismo judaico.
foi escolhido como Rosh Yeshiva, do famoso centro de estudos cabalísticos na cidade velha de Jerusalém, a Yeshiva HaMekubalim. Lembrando, né, sempre é bom lembrar para que as pessoas não confundam, né? Aqui, quando fala sobre o misticismo judaico, está dentro do aspecto da Kabbalah. E a verdadeira Kabbalah que os nossos mestres trazem é o estudo da Torá que te leva mais próximo a Deus, e não esse monte de porcaria que estão fornecendo aí para o povo nos quatro cantos da terra, e que na realidade é só para tirar dinheiro dos ignorantes, entendeu? Então, a verdadeira Kabbalah é aquela que leva a pessoa a estudar os 5 primeiros livros da Bíblia, essencialmente com a finalidade de aproximar a pessoa mais de Deus. O resto é uma forma de ganhar dinheiro dos outros aí, ok? Então, é isso daí. Também nessa data, né, do dia 10 de Shevat, nós temos aí o falecimento da Rebbetzin Rivka, que nasceu em Lubavitcher, em 1833. O seu avô materno era o Rabi Doveber, o segundo Rebbe, Rabá de Lubavitcher. E em 1849 ela casou-se com seu primo de primeiro grau, o Rabi Shemuel, que mais tarde se tornou o quarto Rebbe de Lubavitcher. Durante muitos anos, Rebbetzin Rivka, que sobreviveu 33 anos ao seu marido, foi a estimada matriarca de Lubavitcher, e os Hassidim frequentavam sua casa para ouvir suas narrativas dos primeiros anos de Lubavitcher. Ela é a fonte de muitas das histórias registradas nas palestras, cartas e memórias de seu neto, o Rabi Yosef Yitzhak, o sexto Rebbe, né? A rede de escolas para meninas, Bet Rivka, foi fundada pelo Rabi Yosef Yitzhak no ano 1940 e recebeu esse nome em homenagem a ela, ok? Então esses são os dados aí sobre essa data específica aí do dia de hoje, ok? Hoje nós temos aí o Cântico do Mar, que está no capítulo 15. Então, hoje, a nossa prece, a nossa oração em favor do Brasil e do povo brasileiro é exatamente o Salmo, aliás, o capítulo 15 de Êxodo, Shemot, que está na nossa aliá de hoje, na nossa leitura de hoje. É realmente o Cântico do Mar, é um cântico em que, apesar das situações hostis, apesar das tribulações, atribulações, obstáculos, adversidades, sofrimentos, choro e até mesmo mortes, né? Vem mostrar para nós que, apesar de tudo isso, nós não podemos jamais vacilar na nossa fé, confiança e esperança em Deus, porque a vitória é certa. Então, para o povo brasileiro e para o Brasil, o capítulo 15 de Êxodo, Shemot, é a nossa prece em favor do nosso país e do nosso irmão brasileiro, bem como também de todo o Benenor nos quadrantes da terra. Então, a nossa quarta aliá, que está dentro desse aspecto aqui, né, sobre o Cântico da Vitória, né, sobre o Paró, o Egito, os inimigos, os opressores, os ditadores e toda a companhia limitada de perversos, ok? Então, a nossa quarta leitura, ela começa no capítulo 14, a partir do versículo 26, que é a continuidade da travessia do mar de juncos, né? O Paró e todo o seu exército vai atrás do povo judeu, entrando também no mar, e aí então a nuvem que cobriu o povo e protegiu o povo durante o dia, então esta nuvem fez com que a terra seca em que ali eles estavam tornasse-se úmida e virou uma lama, e a coluna de fogo que aquecia e iluminava o caminho do povo judeu no deserto à noite, fez com que isso tornasse uma lama muito quente, abrasadora, onde as rodas dos carros de guerra do Egito derreteram-se
ficaram presos no fundo do mar, os cavalos não conseguiam avançar e automaticamente os carros de guerra ficaram atolados. E quando o povo então termina de atravessar o deserto, aí nós entramos no versículo 26 do capítulo 14, que é a nossa leitura de hoje. Então Deus disse a Moshe: estenda sua mão sobre o mar e as águas voltarão sobre os egípcios, cobrindo suas carruagens e cavaleiros. Moshe estendeu sua mão sobre o mar e logo antes da manhã o mar retornou à sua força original. Os egípcios estavam tão confusos que fugiram em direção contrária, em vez de tentar sair, acabaram entrando mais ainda para o interior do mar. E assim, as águas, né, que voltaram à sua força original, sacudiram os egípcios do meio do mar, chacoalhando eles para cima e para baixo. E as águas então voltaram a cobrir as carruagens, a cavalaria e todo o exército do Paró, que tinha seguido os israelitas ao mar. Nenhum só deles permaneceu, ou seja, os israelitas foram andando no meio do mar, em terra seca, a água estava como muralhas à sua direita e à sua esquerda, e nesse dia Deus salvou os israelitas das mãos dos egípcios. Os israelitas viram os egípcios mortos à beira-mar, e viu Israel o grande poder da mão com que Deus tinha agido com os egípcios, e o povo temeu a Deus, e eles acreditaram em Deus e em Moshe, o seu servo, né? Então aqui, né, finalizando o capítulo 14, nós temos aí exatamente esse momento em que as águas se fecham, né? Então todo o exército do Paró perecem ali, né? Então aqui nós temos algumas visões, né, ou algumas lições que os nossos mestres trazem para nós, né? Então, segundo o Midrash, há uma opinião de que, assim como o Paró, ele menosprezou a Deus, né? Ele simplesmente falou para Moshe, né? Quem é esse Deus? Eu não conheço ele. Então ele menosprezou a Deus, ignorou Deus, né? E aí então, como no hebraico a palavra quem tem um valor numérico 50, então, segundo uma visão do Midrash, fala que o Paró, Deus enviou o anjo Gabriel e fez com que o Paró sobrevivesse durante 50 dias debaixo das águas, ali sofrendo 50 dias devido à dele agir dessa forma, desprezando Deus, menosprezando Deus, né? E se colocando acima de Deus, né? Então, durante esses 50 dias, ele ficou ali realmente sentindo o que padecer sem confiar em Deus, né? Então, nesse sentido, o perverso Paró ficou 50 dias e morreu. Uma segunda visão do Midrash também nos fala que, além disso daí, Deus determinou que o anjo tirasse o Paró depois do fundo das águas, ele sobrevivendo, né, de forma milagrosa, né? Por quê? Porque o Paró, no momento que as águas estavam retornando, ele viu que realmente ele e todo o seu exército e todo o povo que estava com ele iriam, sem sombra de dúvidas, morrer, né? Então aí ele usa novamente a palavra quem, né? Mas não agora no sentido de menosprezo para com Deus, mas agora realmente reconhecendo o poder de Deus. Então o Paró diz, né? Quem é como o Deus dos hebreus? Quem é como Deus? Quem é como tu, ó Deus? Então, nesse momento, segundo essa visão, essa outra visão do Midrash, então o Paró, ele fez techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. E nesse sentido, então, por ele ter feito a techuvá, então Deus faz com que o anjo Gabriel tire ele das profundezas das águas
e então ele sobrevive, não retorna ao Egito e vai para a cidade de Nínive, né? E quando o profeta Jonas lá na frente, Yoná, vai dar o recado de Deus devido à perversidade de Nínive, e o rei de Nínive é o primeiro realmente a se vestir de sacos, cobrir-se de cinzas, numa atitude real de techuvá e de se humilhar diante de Deus. E o povo segue o rei de Nínive. E esse rei de Nínive é o ex-faraó do Egito, ok? Então, essa é uma outra visão também que nos traz o Midrash, ok? Então, a abertura do Mar Vermelho e a canção do mar, né? Agora nós entramos no capítulo 15, que nos fala exatamente sobre essa canção. Então, no capítulo 15 começa assim: então, vendo o milagre, Moshe cantou e conduziu os israelitas nesta canção a Deus. Eles disseram assim, né? Eu cantarei a Deus, pois muito elevado ele é, cavalo e seu cavaleiro ele lançou ao mar. Quando nós finalizamos o capítulo 14, a Torá diz assim, que o povo temeu a Deus e eles acreditaram em Deus e em Moshe, o seu servo. Esse momento foi o momento em que o povo todo estava unidos e em unidade, em unanimidade, né? Unanimidade, né? Então eles estavam unidos em unidade e em unanimidade. Ou seja, como um só, por assim dizer, todos eles abriram as suas bocas, seus corações,